Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com Elinho Naim, hoje mais que especial, ele que hoje está procurador-geral da Câmara de Campos, meu amigo pessoal, advogado da Quatro Ventos há muito tempo e também meu advogado pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atuações de Dr. Flávio, também como advogado, principalmente nessa questão de família, com a mudança do salário mínimo, muitas coisas que a gente vai poder estar tirando dúvida. Para mim, Flavinho, mas como os assuntos são sérios, doutor Flávio, prazer tê-lo aqui, a gente bater esse papo super rápido. Aqui não dói, é indolor. No início fica um pouco tenso, mas pode deixar, não se preocupe com câmera, que é um bate-papo muito formal. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado pela deferência. Acho que eu dei uma entrevista com teu pai em uma outra oportunidade, tem uns 4 anos atrás, também falando sobre pensão. Programa de rádio, programa em família, lá na antiga Continental, Isso. que hoje é a Folha FM. Exatamente. Mas eu, com você, ainda não tive o prazer, a honra e o privilégio de dar uma entrevista. Hoje nós vamos bater nem entrevista, é um bate-papo aqui informal, Aqui é muito né? rápido, Isso. passa rápido. A gente já entrevistou de tudo, Flavinho. Aqui já teve sexóloga, padre, pastor. Eu sigo você Tem de tudo Acho um que a pouco. última foi Sobre bicicleta, sobre A última foi pipa. uma moça que era personal trainer, alguma coisa? É sobre Eu vi. idosos, sobre os eu idosos. vi, Um eu projeto vi. até bacana que a gente Eu passou vi. na Câmara. Eu vi. Sobre a creche do idoso. Flavinho, vamos começar Vamos lá. sobre essa mudança aí que aconteceu, infelizmente pequena, né? O salário mínimo mudou, mas consideravelmente, infelizmente, muito abaixo da inflação, ou seja, tudo está mais caro e o salário mínimo aumenta muito pouco em relação à mudança de vida das pessoas, o quanto, infelizmente, hoje, para viver é caro. Né? Sim. Ou seja, para sobreviver é caro, para viver é mais caro ainda. E o que isso acarreta na mudança em relação às pensões? Na verdade, assim, a gente costuma falar que a pensão é muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Mas dentro de um contexto é uma coisa que ainda funciona na legislação. É uma das poucas coisas que dá prisão, né, no Brasil, a prisão civil, né? E funciona da seguinte forma: quando o juiz vai fixar a pensão, ele pode fazer sobre o rendimento líquido da pessoa que paga, se ele tiver vínculo empregatício, se ele tiver carteira assinada. Ou seja, é uma determinada porcentagem em cima do que a pessoa recebe. Isso em caso de vínculo. E se a pessoa não tiver vínculo empregatício, for autônomo, ele geralmente fixa em porcentagem do salário mínimo. Entendi. Então, por exemplo, aquela pessoa que paga lá de pensão um salário mínimo. O salário aumentando, automaticamente proporcionalmente ele vai pagar acompanha o aumento. mais a pensão. Isso. Existem alguns casos que a gente até pergunta, eu tive alguns amigos envolvidos com isso, até que idade se tem a pensão? Isso é uma coisa muito... Então, o alimentado, né, tem direito à pensão até os 18 anos. Né? Com os 18 anos, ele atinge a maioridade, cessa, mas se ele estiver cursando o curso superior ou um curso técnico, é até o fim do curso, né, da faculdade ou do curso técnico, ou se ele fizer 24 anos, até 24 anos, o que acontecer primeiro. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa não está cursando nada, não está fazendo faculdade, fez 18 anos, obrigatoriamente o pai, o responsável, pode parar de pagar a pensão. Sim. Na verdade, ele tem o direito de não pagar mais a pensão, mas aí ele não pode simplesmente parar. Ele tem que entrar com uma ação chamada exoneração de pensão alimentícia, né? E que geralmente é aceita pelo juiz quando não se tem cursos. Isso, exatamente. Se não estiver cursando faculdade nem curso técnico, o juiz manda cessar. Fazendo curso técnico ou alguma faculdade até os 24 anos. Ou o final do curso. O que acontecer primeiro. Exatamente. Existem muitos casos onde esses acordos eles acontecem sem muita briga judicial, ou seja, como um acordo, vamos dizer assim. Mas na maioria dos casos dá problema? Assim, na verdade, quando há uma ruptura conjugal, assim, há uma separação, via de regra fica algum resquício, né, de sentimento, alguma coisa que aconteceu, e via de regra quem paga são os filhos que não tem nada a ver com a história.
Então o pai não quer pagar a pensão, achando que está atingindo a mãe, ou vice-versa. E eu ultimamente no escritório tem tido alguns casos lá que a gente começa na ação e no curso do processo faz o acordo, entendeu? Chega-se a um denominador comum para evitar esse desgaste. Que no início talvez seja mais desgastante. Tá mais recente, né? Vamos botar assim. De acordo com o tempo, talvez. Exato, vai cicatrizando a ferida, né? E vai melhorando. Assim, embora a criança não tenha nada a ver com a situação dos pais, e é dever do pai e da mãe, né? Prover o sustento dos filhos, né? No caso da parceira ou do parceiro casar novamente, isso muda em alguma coisa a pensão ou nada muda? Vamos lá. Por exemplo, uma mulher se divorciou de um homem e aí o homem paga a pensão alimentícia à esposa, no caso, para o filho. Ela casando, isso não altera a pensão. Não, a pensão não é da mulher, a pensão é do filho. É da criança. Ela só, como representante legal, administra exatamente esse orçamento. Agora, nada impede que o cônjuge, o homem, pensione a mulher e a mulher pensione o homem. Se, por exemplo, eu sou casado, né, muito bem casado com a minha esposa, até mandar um beijo para ela, Mirelle. Se eu separar dela, ela pode pedir pensão para mim. Se ela provar que ela necessita dessa pensão. Se ela vier a contrair novas núpcias ou casar novamente, isso é caso para eu parar de pagar. Eu salvo o melhor juízo é o artigo 1708 do Código Civil. 1708, acho que é 1708 do Código Civil. Existem casos de que homens recebem pensão das mulheres? Sim, existe. Se ele fizer prova de que ele necessita e que a mulher tem condições de pagar. Isso é uma questão muito difícil para se provar, né? A necessidade assim, dos cônjuges. Porque, via de regra, nos acordos, eles abrem mão por ter meio de subsistência. Então, hoje em dia, né, com a igualdade entre homem e mulher, né? As mulheres trabalham isso é uma mística, que a mulher precisa da pensão. São situações mais antigas, quando as mulheres viviam em função do trabalho do lar e tal, e não se preparavam para o mercado de trabalho. Hoje as mulheres estão independentes, empoderadas, elas trabalham, estudam e não Hoje em dia existe mais guardas compartilhadas do que antigamente, né? Sim, bem mais. Ou seja, antigamente a mulher ela exercia mais isso. Quantidade de tempo com as crianças. Na verdade, a mãe praticamente, vamos botar assim, criava, né? E o pai exercia a visitação, né? Aos finais de semana, alternado, né? De 15 em 15 dias, feriado, dia dos pais. Mas hoje em dia a guarda compartilhada está bem difundida aí Ou seja, é ruim, por um lado, né? Porque às vezes a criança acaba não tendo aquela referência de lá, né? Ela acaba tendo duas referências de lá. Mas é bom também porque ele consegue acompanhar um pouco a vida. Sim, tanto do divide, pai, né? Meio a meio. Até porque também a mulher fica sobrecarregada com a criação dos filhos, né? E ela também tem o direito de reconstruir a vida dela e seguir o caminho dela, né? Até pra gente já mudar de pau para cavaco, quero falar de outros assuntos com o senhor. Em relação ao pai, por exemplo, a mãe ela necessita de uma pensão, o pai não tem condição de pagar. Os avós, ou seja, os pais desse pai, se tiverem condição, a justiça pode entender que os avós são obrigados a pagar uma pensão a essa mãe? É legal isso? Na verdade, você está falando assim, por exemplo, você pagar ao cônjuge ou aos filhos? Não, vamos lá. Um casal tem um filho. Aí o pai... A mãe, ela necessita da pensão desse ex-marido, só que esse ex-marido, ele realmente não tem condição de pagar lá um salário mínimo que seja para esse filho com essa esposa. Mas os seus pais, ou seja, os avós da criança, paternos, têm condição de pagar. O juiz, ele pode entender isso e fazer com que os avós sejam obrigados a pagar ou é uma questão... Não, vamos lá. Existem os alimentos avoengos, que a gente fala, né? Mas ele tem natureza complementar. Ou seja, você é casado, separou da sua esposa. Não trabalho. Não trabalho. Os seus filhos necessitando de alimentos, caso você não possa pagar, a mãe deles entraria contra os seus pais, né? Contra os avós. Beleza. Agora, se você separar, ela não pode requerer alimentos do seu pai, porque o alimento não é para ela, ela é neta dele.
Na verdade, são pros netos os alimentos, não pra Não ex-esposa. para ela, mas Pros ela filhos? requerer Ah, pros filhos. pode, perfeitamente. A gente chama de alimentos avoengos. E tem, na verdade, ele tem natureza complementar. Pode acontecer também o seguinte, por exemplo, você separou, fixou os alimentos lá, um salário mínimo. Aí seu filho contrai um problema de saúde, tem que fazer um tratamento, necessita de uma pensão maior. Aí você fala, olha, eu não tenho mais como pagar. O que eu posso pagar é esse limite aqui. Aí ela vai, entra contra os avós pedindo a complementação desses alimentos. É porque os alimentos avoengos têm natureza complementar, entendeu? Pode perfeitamente. Perfeitamente. E te digo mais, caso os avós não possuam condições, eles podem ir até nos tios. Ainda tem isso ainda? Pois é. É porque, na verdade, a criança não tem nada a ver com E não isso. pode ficar sem alimentos, sem né? o, Sem um sustento. sem o sustento. Exatamente. Tem escola. E hoje em dia, a gente fala, para ser pai e para ser mãe, além de toda a responsabilidade, que eu não falo nem a questão financeira, já é uma responsabilidade muito grande ser pai e ser mãe. Você tem dois, sabe Com disso. certeza, com certeza. Eu também tenho dois, sei disso. E é caro. Muito caro. Hoje ter um filho é muito caro. É caro, porque não é só a escola. Hoje em dia a escola, É natação, futebol, é inglês, balé, quando é menina, é festinha de colégio que tem que ir, é alimentação, é e a viagem. escola que é cara. Escola é muito Hoje, cara. material é caro. Nem Tipo, fala. Agora no começo do ano, a a gente gente falou isso. A gente, sentiu na pele, né? a gente entrevistou uma pessoa que é especialista nisso. Isso é bem complicado. Flavinho, vamos mudar um pouco o rumo. Vamos. Você, ano passado, a Quatro Ventos fez 20 anos. Não. Olha como é que você já tá ficando velho. Pô, cheio de cabelo E branco. você tá desde o início com a gente. Sim, Desde o início. bastante tempo. Passamos por muitas coisas. Né? Passamos por muita coisa. Muita história. Muita história. Eu tava lembrando esses dias, eu não tenho problema nenhum de falar, porque foi público, né? Aham. Eu contei numa roda de amigos a história daquele. Aí contou na minha sala, na procuradoria lá, a gente tava falando sobre daquele isso. show do chiclete com banana que a gente Banana. fez em Campos, na época da gripe suína. Gripe suína. A gente estava totalmente autorizado, legalizado para fazer o evento. Com as medidas sanitárias em dia. Tudo. O próprio ministro da Saúde, à época, deu uma declaração que eventos em locais abertos não eram para ser cancelados, porque isso poderia gerar uma... Inclusive, naquela semana do show, teve um jogo no campo do Goitacazes e ninguém vetou. Exatamente, exatamente. E aí a gente foi surpreendido, faltando Uma recomendação do Ministério Público Federal. do Ministério Público para não fazer o evento, faltando menos de 24 horas para o evento, ou seja, não tinha nem como avisar aquelas pessoas todas. Ia que causar não até tinha um tumulto generalizado lá na tumulto, frente, né? Mas graças a Deus o bom senso prevaleceu. Mas nós Você tivemos. conseguiu uma Nós decisão entramos com um mandato de judicial. segurança, exatamente. Eu lembro, você conseguiu uma decisão judicial e a gente teve o evento, foi muito bacana. Os outros detalhes eu não vou contar Melhor aqui, ocultar, porque melhor ocultar. foram... aquele dia até me prender, queriam me prender. Eu fui Verdade. parar na delegacia lá, eu mesmo. Por Foi, livre se apresentou, né? Se vontade, apresentou e explicou o delegado. Expliquei, falei, ó, se estão que- querendo me prender, eu já fico aqui logo para não passar... E o delegado foi vergonha. muito coerente, dizendo: olha, eu Foi. não vou te prender porque tem uma decisão judicial que te autoriza a fazer o evento. Então não. A gente ficou lá uns 40 minutinhos. Batendo papo e explicando, né? Até ele entender. E as pessoas, eu falo muito isso aqui em outras entrevistas, falo isso na Câmara também. Fazer show, entretenimento é muito mais do que simplesmente um artista subir no palco, né? A gente tem uma série de coisas e o Dr. Flávio sempre foi muito, muito ligado a gente, né? A gente tem uma opinião muito própria, né? Quantas cestas básicas a gente já deu na infância e juventude e eu nunca reclamei em relação a ter que pagar pelo menor estar bebendo, mesmo que a gente sabe que o menor tem carteirinha falsa, que o menor, muitas das vezes, o maior paga Compra a e bebida passa pro pro menor. Mas eu sempre fiz a ponderação, à época, o doutor Pedro Henrique, uma pessoa que eu tenho um respeito muito Pedro. grande, foi o juiz da vara Ele da aposentou, infância. né? Aposentou, não sabia. Aposentou. Tem doutor uns Pedro 3 Henrique. anos, eu acho que ele aposentou. A gente tinha uma ligação muito cordial, embora opiniões contrárias, mas ele tinha opinião, além de ter opinião, ele tinha que seguir a lei. Lógico. E eu sempre fui a favor, não sei se você se lembrava, que eu queria pagar, mas eu queria que o pai Exatamente, também pagasse. Ele até falou que, se for o caso, se você entender que é o pagamento ainda, você pode entrar com uma ação de regresso, se ficar provado que. Mas na o verdade, que eu gostaria na época, e até hoje a gente faz isso, né? Eu gostaria que
a gente, como produtor, pagasse, ok, mas que o pai e a mãe que permitiu aquele menor estar ali bebendo, que ele também pagasse. Até para que ele chamasse mais atenção. É porque muitas vezes o pai não isso. tem nem noção do que tá acontecendo dentro do show ali. Talvez agora mais, né? Porque tem rede social, que faz filmagem e tal. Mas naquela época que a gente atuava nessas questões de show, não tinha muito isso. E muitas das vezes, quando tinha audiência e que eu pedia para ouvir o menor, e que o pai tinha que ir, porque ele é menor, né? Ele tem que ir com o responsável legal, o pai não sabia do que aconteceu. Não sabia nem o porquê dele estar sendo chamado lá. E em uma situação especificamente, ficou claro na audiência que o menor usou uma carteira falsa. Porque a gente conseguiu a cópia da carteira de um dos procedimentos que foram adotados para evitar esse tipo de coisa. Foi a cópia, lembra que nós botamos pessoas copiando e ficou constatada a falsificação da carteira, e isso aí poderia até ter dado problema para o menor, mas enfim. E eu lembro que na época eu falava assim, mas doutor, a gente está num evento com milhares de pessoas. A gente não é técnico para entender qual é a carteira falsa e qual que não é a carteira falsa. Impossível isso, né? Impossível isso. Você tá 8 mil pessoas entrando num lugar, você vai olhar a carteira dentro. Não, isso aqui. Tá... Não tem como. Não tem como. Então... Não tem como. Mas foi uma época boa, continua sendo. Hoje até bem menos. Você tem feito bem menos show, né, Hélio? Assim, na faz verdade, 1, 2 por ano, né? Na verdade, a 4 Ventos ela faz em Campos hoje cerca de 4 a 5 eventos por ano. Uhum. E a gente faz mais fora. A gente cresceu para fora. Taipava, né? Volta Redonda. E a Invictus, que também é uma empresa co-irmã nossa, é que faz esses eventos mais universitários, que aí são quantidades, né? Toda semana, praticamente, a gente tem evento. Mas eu continuo aguentando Márcio Adi, seu irmão, Lucas Oliveira, Brinquinho, essa turma boa. Turma boa. Irmão, você já trabalhou na Câmara, eu me recordo disso. Sim. Lá na época do então ex-presidente Marcos Bacelar. Você já faz tempo, foi até biênio 2007-2008. 2008. Eu sei porque logo depois, papai tinha sido presidente anteriormente. Papai foi presidente 4 vezes. Mas depois do seu Marcos... 2001, 2002, aí depois saiu o papai e assumiu, acho que é Alcione Rio Preto. Depois assumiu o seu Marcos e depois retornou para papai. Papai voltou em 2008, só largou em 2012. Mas ele foi reeleito para outro mandato, foi? Papai foi presidente na primeira mandato dele de vereador. Ele ficou os 2 primeiros anos, ele não foi presidente, depois os outros 2 ele foi presidente. Depois retornou a ser presidente, depois em 2008 voltou a ser presidente mais 2 vezes. Foi até no período que ele assumiu a prefeitura, naqueles 6, 7 meses. Papai ficou de presidente de 2008 a 2012, os 4 anos consecutivos. Direto. E nesse período não como procurador. Ou já era procurador na época de Tomar? Na verdade, em 2007, 2008, era uma outra nomenclatura, mas que também exercia a função de procurador. Não geral, mas procurador. Ou uma espécie de subprocurador, Era na época com o João Paulo também, né? João Paulo Granja e Maxwell. Doutor Maxwell, que sabe tudo de Câmara, né? Tudo. Tá lá uma vida inteira. Fera. Regimento interno. Fera. Sabe tudo de Câmara. Agora, voltou na atual gestão com um filho, né? Marquinhos Bacelar. Marquinhos. Todo mundo sabe da ligação que você tem com a família Bacelar e também com a família Naim. Sim. É uma ligação que a gente sempre teve. Nossa relação transcende o lado profissional. Nós somos amigos, né? Mas as famílias também já têm uma ligação. Papai e o Marcos já se entendem já há bastante tempo. Você, com o Marquinhos, com o Rodrigo, há bastante tempo. Nelsinho, já há bastante tempo. Agora sim, como procurador-geral da Câmara. Como está sendo essa experiência, principalmente num mandato, acho que um dos poucos mandatos, né? Acho que são poucos os casos, né? De um vereador de oposição ganhar a legislatura contra o executivo. Eu fiz parte disso, né? Mas como é ser procurador de um presidente, ou seja, de um grupo de vereadores, principalmente de um presidente que é de oposição clara à prefeitura? Eu falo que esses 2 anos estão sendo bem proveitosos para mim, não só de conhecimento, mas de experiência profissional também. Porque é com muita responsabilidade que a gente exerce o cargo de Procurador-Geral da Câmara, né? A gente tem inúmeras funções, não só as questões internas, questões judiciais, questões de licitação, a gente tem que dar parecer, né? Chancelando ou não as questões internas da Câmara. E
não vou dizer difícil, mas bastante trabalhosa, complexo. Por quê? Porque ele, na verdade, vou dar o exemplo da LOA aí agora, que aconteceu. Que a gente foi junto, né? Muita batalha, não ficou restrito somente às questões internas de recurso apresentado para o vereador de oposição, como judicializaram, chegou o mandado de citação para a gente responder, fomos notificados pelo MP para saber se tínhamos previsão de votação, para colocar a votação, a LOA. Então, assim, é bem trabalhosa, como você falou, mas é gratificante, porque no final a gente vê que está fazendo um trabalho bom, a equipe lá da Procuradoria, a doutora Bianca, o doutor Alex, Alice, Paz, assim, o pessoal trabalha com afinco, o pessoal... São quantos? Bianca... doutora Bianca, subprocuradora, Alex, subprocurador. A linha de assuntos legislativos, né? Isso. E tem os de carreira, que é doutor Arley e doutor Zé Paz, que foi procurador na época de Rafael, procurador-geral. Lembro, do município. Exatamente, entendeu? Ou seja, você tem essas questões judiciais, você tem toda a questão da pauta em si, que também passa pela Procuradoria, Sim. do que é constitucional, do que não é constitucional, Exatamente. até que vá para as comissões. Os projetos de leis que passam lá para a gente. Você tem as questões de dúvidas que acabam, e isso está sendo recorrente na Câmara de Campos nesses últimos 3 anos, que são os vereadores não concordarem com algumas atitudes e judicializarem exatamente. Tanto na época do ex-presidente Fábio Ribeiro, que a gente teve que quase judicializar tudo. 3 queriam caçar 13 na época, Absurdo, naquela atrocidade que aconteceu, quanto também agora com a questão dos vereadores da base questionando o CPI, questionando a não votação da LOA no tempo. Ou seja, a Câmara acabou sendo... além de todos os aspectos que antigamente já se tinha, né? Mas evidenciou-se muito agora, né? Eu acho que por ter grupos adversários... Principalmente por isso. Eu acho que isso acabou... Eu particularmente acho salutar, quanto mais embate do ponto de vista de ideias, e muitas das vezes a gente entende um pouquinho de direito, eu não sou advogado, mas estudei um pouquinho. O direito... ele é muito amplo, o que você acha que é certo para um, não é para outro. Não se aplica em outra O situação. juiz entende de um jeito uma coisa, o outro entende de outra. Completamente diferente. E não é uma ciência exata, né? E aí daqui dizer que é uma atrocidade que você fez, aí o outro, não, a atrocidade é o que você fez. Ou seja, é muito complexo. Mas para você está sendo... muito gratificante e muito proveitoso também. Estou tirando uma experiência muito boa. Tenho aprendido bastante, porque por mais que a gente ache que não sempre tem a aprender. Outros níveis de vereadores, sim, outros pessoas, e até fazer também uma ressalva aqui, embora estamos com o presidente Marquinhos Bacelar, que no caso é oposição ao governo, mas sempre fui muito bem tratado pelos vereadores de oposição, muito respeitosos, muito uma lisura no tratamento, não tenho o que falar de ninguém da Câmara, de nenhum vereador. Dos 25, sempre fui bem tratado, tanto da base quanto da oposição. Sempre foram muito respeitosos comigo, sempre me trataram muito bem. Você tem uma relação, eu acompanhei lá no MP, a gente teve junto, há também uma relação muito respeitosa com o procurador-geral. Doutor Roberto, que é meu amigo antes mesmo de sermos procuradores, né? Ele é um menino muito bom, um rapaz isso capacitado. Facilita também o diálogo. A gente sabe que tem hora que cada um tem que ter... Na reunião que você foi, você viu que, assim, num determinado momento da reunião, nós tivemos que eu e ele sentar e tentar costurar uma coisa que foi ali que começou o negócio, a poeira baixar. Exatamente, dar uma acalmada, exatamente. Porque, na verdade, a gente tem que se cercar de pessoas técnicas porque a gente entende de política. Verdade. Então, não adianta eu, como vereador, dizer eu hoje sou presidente da maior comissão junto da Constituição e Justiça, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vou dizer que eu entendo tudo de orçamento? Não entendo. Eu tenho humildade para dizer que eu tive isso. Falei isso, inclusive, falou no MP. E que eu tento me cercar de pessoas como a Procuradoria e outros órgãos que ajudam a gente na própria Câmara para eu poder dar a melhor decisão. Sim. Porque aquele que fala que sabe de tudo acaba não sabendo de nada. Exatamente. Flavinho, a gente vai aqui, passa rápido, como eu te falei, a gente vai... O papo quando é bom, passa rápido. Passa rápido. Mas agora a gente vai encerrar um pouquinho falando da questão pessoal. Poucas pessoas que não conhecem, né? Porque a gente acaba não falando dia a dia. Flavinho é meu amigo já há muito tempo. A gente tem um irmão em comum, que é o nosso Márcio Adi, ele que é filho do nosso... Impoluta figura.
filho do nosso saudoso Dom Américo, Américo. nosso maior artista que Campos já teve. Irmão, obrigado. Prazer, estamos sempre à disposição para qualquer Papai coisa. do céu continue te Amém. abençoando, o Nós trabalho todos. lá na Câmara, a gente está junto lá, na Quatro Ventos também. Sim. E você que precisa de um advogado bom, esse aí eu posso falar, porque esse é meu, esse eu Obrigado. confio. Obrigado. É ele, Você- doutor Horácio. Doutor Horácio, como é que Horácio, vai falar nossa, de esqueci de Horácio? Horácio, não Ah, pode. Horácio. Marcos Horácio. Marcos Horácio. Quando é para. Horácio é mais o quê? Trabalhista? Horácio faz a questão, as questões Civil civis, né? E trabalhista, e trabalhista também. também. Eu não faço trabalhista, só Eu ele. lembro que eu tive, quando eu fui fazer, eu tive que foi fazer com ele, Horácio. com ele lá. Foi com Horácio. Aquela Fiz situação pouco, que eu tive você- umzinho só. Graças a Deus, né? Trabalhista. Eu não atuo de trabalhista. Não. Foi na época do fechamento do escritório bar, Com do nosso bar. Aí teve um caso específico. Foi só um caso isolado. Só um caso isolado. Até resolveu aquilo, né? Resolveu, tudo Graças a resolvido, com a graça de Deus. Gente, conversa boa, passa rápida. Falamos um pouco de Câmara, falamos sobre essa questão da pensão alimentícia, Quatro Ventos e muitas histórias. Esse foi o Dr. Flávio Gomes, mais conhecido como Dr. Flavinho, meu irmão. E a gente tem muito mais semana que vem com mais podcast com a Eli Naim. Fui!